Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, que, como dissemos em programas anteriores, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. É a ciência do espírito que estuda, investiga, pesquisa, observa o espírito nas duas dimensões, na dimensão material e na dimensão espiritual. Por isso é que ele é a ciência que estuda a alma e estuda o espírito. Que o espírito, quando está reencarnado, que somos nós, somos alma. Depois da morte seremos espírito. Tudo bem. E também a filosofia, que trata da origem das coisas, mas tudo em relação ao homem, ao espírito. O espírito encarnado e o espírito desencarnado. E a religião espírita está justamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas para repetir esclarecimento às pessoas interessadas que estão consultando o nosso programa pela primeira vez. É o que nós chamamos o neófito, apenas para esclarecimento, e sugerimos, em termos de para reflexão, os estudos das obras de Allan Kardec. E então hoje voltamos a apresentar a continuação do tema Casas Mal Assombradas, de que trata Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que é a continuidade do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, e nós estamos continuando o estudo do item, aliás, do número 132, para os que gostam de consultar os livros de Allan Kardec. E o item é o número 5, que trata, como dissemos, das casas mal assombradas, das casas, dos recintos, dos lugares que são assombrados pelos espíritos desencarnados, que ainda permanecem aqui na Terra, morreram, mas não desencarnaram. Continuam aqui na Terra, ainda apegados aos seus bens materiais, aos seus objetos de uso pessoal, aparecendo em sua família, em suas casas, ao povo da casa assombrando, criando ruídos, barulhos. Essa é a forma dos espíritos se manifestarem. E essa manifestação não foi criada pelo Espiritismo, nem existe de agora. As manifestações dos espíritos provam que os espíritos existem e que não são demônios, nem são diríamos, satanases. São os espíritos dos homens que viveram aqui na Terra. E a manifestação dos espíritos, apenas para conhecimento, lembrança, vem desde os primórdios da nossa humanidade, porque ninguém morre. A base do espiritismo, ou uma das bases, é a imortalidade da alma. Pois bem, então, antes de iniciarmos aqui os nossos estudos, gostaríamos de, para conhecimento e para ajudar alguma pessoa que está naturalmente com alguma depressão ou com algum problema de natureza espiritual, e pode ser que essa reflexão venha ajudar, auxiliar essa criatura. E diz aqui nesse livretozinho, nesse livro, depressão, tragédia do homem moderno, que dissemos, fazemos questão de repetir. A depressão é um mal que vem desde o começo da humanidade, mas tem cura, se a pessoa se interessar na sua própria cura. Porque todo mal tem um remédio. Quando o remédio não se apresenta agora, ele virá depois. E então, aqui a reflexão diz assim: mantenha-se ocupado. Você tem certeza de que sua depressão não é a consequência ou reflexo da ociosidade em que vive a sua mente? Uma mente ociosa é ninho de pensamentos maus, que a mente está ociosa.
e é um atrativo para os espíritos das trevas, que se aproveita de uma mente vazia para invadir e jogar todo tipo de pensamento mal, para puxar o tapete da criatura, esmurecer a criatura, fazer com que a criatura se desestimule da vida, perca o interesse pela vida e muitas vezes até que cometa um suicídio. Isso também pode ser provocado pelos espíritos. Então diz assim, se é assim, se sua mente está ociosa, não está ocupada com nenhum pensamento bom, com nenhuma atividade, não deixe para depois. Cuide logo, experimente logo exercitar suas faculdades psíquicas da alma. Cure a causa, que é a ociosidade, que o efeito logo desaparecerá. Você, apesar de aposentado, tem alguma ocupação? Veja aí para reflexão. Apesar de aposentado, você tem alguma ocupação para manter a mente, a casa mental ocupada, o universo interior da nossa alma? É apenas uma reflexão. E então, meus prezados amigos, vamos voltar ao nosso estudo, que é sobre as casas mal assombradas. Os espíritos estão em todos os lugares. Onde existem pessoas, eles estão. Os espíritos não gostam de estar em lugares que não tem ninguém. Eles não gostam porque não tem ninguém. Logo, que motivo tem os espíritos desencarnados de estarem lá no cemitério? Nenhum. Por quê? Porque não tem ninguém. Agora, no dia de finados, que consideram a festa dos defuntos, é o povo que diz isso, não é? Então lá estão os espíritos, multidão de espíritos, mas atraída pelo quê? Atraída pelas pessoas, seus parentes, seus amigos, eles estão lá. Vão muitas vezes revê-los, pedir uma prece, não é pelo túmulo, pelo jazigo em si, mas as pessoas é que atraem os espíritos. E então, aqui, na continuação dos nossos estudos, no quinto item dessa pergunta 132, desse item 132, aí Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos superiores respondem: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos. Vem de todas as épocas da humanidade, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Ninguém pode tirar da mente das pessoas a crença que já vem intuitiva, não é? Do início da humanidade, na manifestação dos espíritos. Os espíritos se manifestam porque eles existem. Não é criação de Allan Kardec, não é invenção do espiritismo, são as próprias almas dos mortos que vêm aparecer às pessoas através de visão e através de aparições. Victor Hugo, uma das maiores celebridades francesas, foi um gênio, um dos gênios da literatura francesa, que ele era espírita e toda a família dele espírita. E todos desencarnaram, morreram como espírita. Ele costumava dizer: os espíritos são invisíveis, mas não são ausentes. Quer dizer, eles estão sempre presentes em nossa vida, em nossas atividades. Em qualquer lugar onde existam pessoas, existem os espíritos. Então, ele continua aqui, o espírito elevado, na resposta. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre, quer dizer, isolado, não é? De certos lugares, lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os homens, né? As pessoas, os seres que ele considera sobrenaturais. As pessoas. Mas só que os espíritos não são criaturas sobrenaturais.
Isso é um apelido dado pelas igrejas, pelas religiões. Mas os espíritos não são sobrenaturais. Sobrenaturais é tudo aquilo que está acima do natural. Mas os espíritos estão dentro das leis da natureza. E os espíritos são uma das forças, um dos poderes do universo, porque eles estão dentro das leis da natureza. E somos nós, desencarnados. Demais, a entreter essa crença supersticiosa de sobrenaturais, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância, acalenta o homem. Mas é a realidade. Não é? É a manifestação dos espíritos. Os espíritos se manifestam para provar que eles estão vivos, são imortais. E a imortalidade é uma das bases do espiritismo. Sexto item, Kardec volta a perguntar: há para os espíritos que costumam reunir-se em assembleia, em reuniões, há para eles dias e horas em que prefiram fazer essa reunião? Há para eles essa preferência? Aos espíritos respondem: não. Os dias e horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea aqui na Terra, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Os espíritos não se prendem a tempo, segunda, terça, quarta, quinta, nem a dias, porque são medidas de tempo que nós usamos aqui na Terra. No mundo espiritual não tem medida de tempo, é a eternidade. No item seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Não é o que muitas vezes as pessoas têm medo, chegam de noite, morrem de medo? À meia-noite os espíritos aparecem? Isso é crendice, é superstição. Aí diz aqui o espírito: dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Tudo coisa imaginária. Aí ele acrescenta, o espírito: todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Então conheça o espiritismo para destruir essas superstições. E eu aproveito a oportunidade para dizer que o espiritismo é despido, inteiramente despido, nu, de crença em superstições, em crendice, em misticismo. O espiritismo é nu, completamente despido de crendice, de superstições não é uma doutrina mística. Então os espíritos, eles também não consideram isso. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Ficai certo, é o espírito que diz, Allan Kardec, ficai certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos de fadas, nas poesias, nos romances dos escritores, mas os espíritos não consideram isso. E então, na próxima pergunta, Allan Kardec faz a pergunta: sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como, por exemplo, a sexta-feira, não é? Não tem pessoa que acredita nisso? A resposta dos espíritos vem na hora. Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Quer dizer, esses anúncios vêm de espíritos que gostam de divertir-se com as pessoas medrosas, implantar medo nas pessoas. E eles riem, porque eles são espíritos divertidos, são espíritos levianos. Aí diz aqui o espírito: pela mesma razão, há os que se dizem o diabo, ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrai a esses espíritos que não vos deixais enganar por eles, e não mais esses espíritos voltarão. Aí Kardec pergunta: prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Quem morreu
vai sempre para o cemitério frequentar, ver o seu corpo lá, o seu cadáver? Essa é a pergunta. Os espíritos respondem. O corpo era simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro, nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem. Os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, seria o mesmo que perguntar a um preso, porque o desencarnado é um espírito que está na liberdade espiritual. O que é que ele vem fazer ao cemitério para olhar o seu corpo, olhar o seu túmulo? Se o corpo dele, quando ele estava aqui na Terra, era uma prisão. Seria o mesmo que perguntar a um preso, depois que ele está solto, se ele gosta de ir na cadeia onde ele passou tanto tempo preso. E preso às correntes e preso ao cárcere, à sua prisão. Porque o nosso corpo é o cárcere, é a prisão da nossa alma. Quando a gente se liberta, vem fazer mais o que para olhar esse corpo lá no cemitério? Aí o Espírito está dizendo, a lembrança dos entes queridos, é uma questão sentimental, os espíritos não esquecem. E até que se chocam quando as pessoas aqui na Terra não se lembram deles, dos mortos, fazendo oração por eles, mostrando que se lembra deles, que eles têm importância na vida daquela pessoa que está orando por eles, aqui na Terra, sua família. Então, meus caros amigos, nós chegamos aqui porque o relógio é materialista, mas vamos ainda retratar uma pergunta de Allan Kardec, que é tão importante como as demais, para terminar o nosso programa. Kardec pergunta, são-lhes mais agradáveis que são aos espíritos desencarnados, mais agradável a ele, comove mais eles, sensibilizam mais os desencarnados do que qualquer outra coisa, as preces que por eles se façam junto dos túmulos e de seus corpos? Olha aí, as preces, as orações, sensibiliza mais os mortos? Aí o Espírito responde, a prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Quer dizer, toda vez que nós oramos aos nossos parentes, amigos, antepassados, é uma evocação, porque estamos chamando esses espíritos e nos ligando a ele, mostrando a ele que nós ainda continuamos com amor a eles. E isso faz muito bem aos espíritos. Aí o Espírito diz, tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for a prece, for a oração. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que em outros lugares. E a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Os espíritos se ligam a nós pelo pensamento. Nós nos ligamos aos mortos pelo pensamento, unicamente pelo pensamento, porque nós também somos espíritos. A diferença é que estamos encarnados na matéria e eles estão desencarnados. Então, nós atraímos ele pelo pensamento e eles também nos atraem pelo pensamento. Que o pensamento é a maior força do universo. Aí ele encerra. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque eles fixam a atenção. Muito bem. Então, meus companheiros, nossos amigos, nós terminamos mais uma vez o programa que é uma continuação do outro. Lugares mal assombrados. Lugares mal assombrados, o primeiro, 1. Este é o lugar mal assombrado, 2. Este é o tema do nosso programa que nós acabamos de encerrar. Tudo isto é estudo para reflexão que nós estamos fazendo. Muita paz para todos e aguardem a nova edição de Encontro com o Espiritismo,
que é todo fundamentado nas obras de Allan Kardec. Muita paz para todos.